Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Restaurantes Incríveis. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil. E esse é um programa onde a gente conta os maiores sucessos da gastronomia do Brasil. A gente traz aqui as pessoas que deram certo, as pessoas que chegaram lá para inspirar você, que montou o seu restaurante, mas ele ainda não decolou, ou que está pensando em entrar no ramo da gastronomia. E eu tô aqui com o meu amigo Fabião. Bem-vindo, meu amigo! E ali? Fabião, um dos caras que mais entende de colibri no Brasil, um dos caras que mais entende de gestão de bares e restaurantes no Brasil. Obrigado, Fabião. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí. O convite, a lembrança. E hoje a gente tem um entrevistado da história, hein? Esse é histórico. Eu vou até ler aqui porque a história é bacana. Ele tem a mesma idade do Colibri, ele de funcionamento, o Colibri de Brasília. Sensacional, né? Sabe lá? Ele foi o nosso primeiro cliente na capital federal e sua história de sucesso se mistura com a expansão do sistema Colibri pelo Brasil. Tudo começou em 1991, quando ele decidiu abrir sua primeira pizzaria em Brasília. E já naquela época ele inovou, lançando o primeiro sistema de venda de pizzas em pedaços da capital. Seu negócio ganhou fama através de suas pizzas, com preço justo, e chegando à incrível marca de 33 anos de operação, Fabião. Sabe o que é isso? 33 anos de sucesso. Muito tempo. É muito tempo, ainda mais para o nosso segmento de bares e restaurantes, hein? Sim. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do podcast Restaurantes Incríveis. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marco Aurélio do Pedacinhos Pizzas. Obrigado, Vicente. Obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar Prazer aqui. é nosso. A história contando é muito legal. um pouco dessa história. Vamos começar com a mais difícil, Fabião? Essa primeira aqui A primeira é a mais difícil. Quem é Marco Aurélio Tavares? Nossa, essa é bem... Eu acho que eu sou um obstinado, assim. Uma pessoa que persiste, acredita nas pessoas. Sou um cara feliz, sou um cara realizado profissionalmente, casado, pai de uma filha linda. Faço o que eu gosto, né? E hoje eu acho que eu tô realizado. Que legal. Por tudo que eu já consegui. Bacana, né? Muito bom. Você acha que você se realizou profissionalmente antes de mexer com o que você mexe? Você já sabia disso ou foi ao longo dos anos mexendo, mexendo com pizza? E quando que surgiu esse interesse seu pela gastronomia? Se é que foi por aí que a coisa começou? Então, a minha história é meio inusitada, né? Eu sonhava em ser biólogo, né? E cheguei a passar na universidade, fui para Pernambuco estudar e estava assim, certo de que meu sonho estava acontecendo ali. Aí, por umas questões de dificuldades para ficar em Pernambuco, eu acabei voltando para Brasília, né? Ficando aqui por mais 2 anos, fiz outra faculdade, comecei a estudar administração. Arrumei um emprego, fui trabalhar na Headley na época, né? Na verdade, eu entrei como estoquista, porque fiz uma entrevista e... De surfwear, de loja de roupa de marca de surf. Na entrevista, a minha gerente na época, né? A Virgínia, que até hoje é muito amiga, falou, olha, você não leva jeito para ser vendedor, mas a gente tem uma vaga aqui de estoquista, se você quiser... E assim, como eu queria muito trabalhar na Headley, era uma loja muito legal, acabei aceitando o desafio. Você estava com quantos anos? Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. E aí trabalhei na Headley por quase 2 anos, aí me tornei vendedor. Eu lembro até no dia que eu fui chamado para ser vendedor, a dona da Headley aqui de Brasília falou para mim, olha, você é um ótimo estoquista, se você não der certo como vendedor, eu vou abrir uma exceção e vou deixar você voltar para o estoque. Aí eu falei... Não, se eu não conseguir ser vendedor, eu vou pedir para sair, né? E aí acabou que surgiu o convite, eu tenho um amigo, né, o Fernando, que era como se fosse um irmão mais velho, que um belo dia chegou na minha casa, eu estava dormindo, ele me acordou, disse que tinha uma pessoa na sala e falou, olha, você troca de roupa, senta na sala e fala que é meu sócio,
eu vou conduzir a conversa e... Você não sabia do que se trata. Tipo, vem comigo que no caminho eu te explico. Eu cheguei na sala, tinha uma moça. Não sabia nem qual era o segmento do... Exato. E ele começou a mostrar interesse no ponto comercial que ela tinha, na 108, que é onde eu tenho a loja até hoje. E disse que queria abrir uma pizzaria, que queria vender pizzas. E, enfim, negociou com ela, a negociação deu certo. E a partir daquele momento eu me tornei sócio do Fernando e a ideia dele era essa, né, de ter uma pizzaria. Aí vem um defeito que eu tenho, que é não saber dizer não para as pessoas. Eu tento mudar isso, mas na época foi algo que ele insistiu tanto que eu acabei aceitando. Entendi. E foi engraçado que na época que eu fui dar a notícia na Headley que eu ia sair, a minha gerente que tinha me entrevistado na época estava indo para os Estados Unidos estudar. E eu tinha acabado de receber o convite para ser gerente da Headley, né? Olha só. A loja do Park Shopping na época... com 21 anos. Exato. E a loja do Park Shopping tá sendo aberta e aí eu ia substituir ela. E a dona falou, olha, é algo incrível, a pessoa que entrou aqui no estoque, isso nunca aconteceu. Nossa, com 21, virar o gerente, né, de uma das lojas de surfwear mais famosas do Brasil. Nossa, essa foi a loja nos anos 90 aqui em Brasília. E quando eu contei para ela, ela assim, não acreditou. Ela falou, não acredito que você vai deixar passar essa oportunidade. Vai montar uma pizzaria. E vai montar uma pizzaria. E por essa pressão... Difícil, né, cara? Para um garoto de 21 anos, cara. Sim. E assim, ela chegou até o ponto de falar, ia ter uma reunião na casa dela, que normalmente aconteciam umas festas, né? Todo final de mês, para premiar os melhores vendedores. Ela falou, até lá, você pensa bem, vou te dar mais um tempo. E aí eu cheguei no dia da reunião e falei, olha, realmente eu não vou mais continuar, agradeci e comprei essa ideia de abrir essa pizzaria com o Fernando. E assim, vou abrir um parênteses aqui para assim, dizer que ele realmente foi o grande idealizador da ideia de... Que homenagem bacana, né? De vender Sim, claro. pizzas em pedaço, ele trabalhava com o irmão numa pizzaria... E foi o meu grande professor, assim, de comércio, eu não tinha muita noção, por mais que eu já estivesse trabalhando numa loja de roupas e entendesse um pouco ali daquela coisa do estoque. Do comércio, do atender, né? Mas ele tinha, e tem até hoje, uma veia, assim, de comércio muito forte, né? É verdade, é verdade. E ele... me ensinou muito, assim, eu aprendi muito com ele ao longo do tempo que a gente foi sócio. E Marco Aurélio, pô, você com 21 anos de idade, né, pouquíssima experiência de vida experiência empresarial, então, zero, né? Quais foram as maiores dificuldades ali naquele começo do Pedacinho Pizzas ali? Acho que a maior dificuldade era a questão financeira, a gente tinha... Bem pouco dinheiro, assim, a gente conseguiu comprar uma estufa, que na época era o que a gente precisava para colocar as pizzas e vendê-las em pedaço. A gente comprou um balcão refrigerado para colocar as bebidas. Conseguiu fazer um letreiro bem simples e o Fernando, meu sócio, não parou de trabalhar, porque a gente dependia também um pouco dessa grana que ele ainda... recebia de salário e a gente também não tinha nada. Eu tinha uma calculadora. A tecnologia era a calculadora. Um freezer e a estufa. E tudo era feito na pizzaria do irmão do meu sócio, do meu antigo sócio, né, do massa, Fernando. Tudo. Molho. Eu acordava, ia comprar os insumos, levava para a pizzaria. O funcionário do irmão dele fazia tudo. Eu carregava o carro e levava para a loja para a gente poder abrir a loja à tarde para trabalhar. Legal. Você assava na loja ou assava... Não, fazia tudo na loja, tudo assim, na a loja. Parte de abrir a massa, de rechear, de assar, colocar na estufa e vender, era tudo feito na loja. Tudo na loja. E aí no começo, assim, os primeiros 2 anos, a gente trabalhou praticamente sozinho. Eu tinha um funcionário que me ajudava nessa parte de abertura da massa e assar as pizzas. Eu ficava no caixa, atendendo, meio naquela de acreditar que aquilo ia dar certo, né? Crescimento orgânico total, né? Total. Passo a passo. Um passinho de cada vez. Exato.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, seguindo mais ou menos nessa linha de raciocínio aí que você seguiu. Seu primeiro equipamento de automação foi uma calculadora com a bobina de papel, né? Foi como você começou a controlar, né, os seus valores de venda e tudo mais. Como é que foi para vocês começarem com o sistema? Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi para você sair disso aí, acreditar que num sistema que apareceu para você, de uma pessoa vendendo um sistema, na época era o meu sócio, o Wagner, que abordou você, abordou o Fernando, e foi mostrando, né, que era viável isso. Conta um pouquinho disso para a gente lembrar. Então, quando a gente abriu a loja, o mundo ainda era analógico, né? Não existia internet, não existia celular. A gente teve a ajuda até de um... 91, né? 91. Tinha orelhão, pô. Exato. Ficha. Depois veio aqueles bips, né? Bip. A gente veio antes disso. E aí, ele até me ajudou na época, porque nem cardápio a gente não conseguia imprimir, não existia impressora, existia aquelas impressoras matriciais, né? Então ele ajudou nesse começo. E a gente passou alguns anos trabalhando dessa maneira, até a gente começar a viajar para São Paulo, nessas feiras Equipotel, Fispal, e lá que a gente conheceu o Colibri. Acho que não existia nenhuma revenda da Colibri em Brasília ainda. Nessa mesma feira, eu acho que o Wagner fechou a distribuição do Colibri em Brasília, sim. E a gente foi o primeiro a adquirir o Colibri. Sim. Então a gente meio que começou junto essa caminhada. Provavelmente você foi um dos primeiros restaurantes com computador, assim, com informática. Sim. Eu acredito que sim. Como a gente é muito antigo, né? Então a coisa aconteceu meio que dessa forma. E aí a gente meio que trabalhou junto, criando a ideia de como ia codificar tudo, como ia fazer a parte de cadastro, de venda. Então, dali surgiu essa ideia de ter um pouco mais de controle de gestão. A gente fazia tudo muito com planilha, Excel, quando surgiu, e tentava ter minimamente um controle do que a gente comprava, vendia. E foi assim que as coisas começaram. Que legal, cara. E assim, de dificuldades que você teve para crescer, né? Porque normalmente como é que a gente cresce, né? Você tem as coisas sob controle, você vai aumentando o faturamento, aumentando o número de cliente, aumentando o funcionário, daqui a pouco teu controle tá um caos. Sim. Aí você tem que dar uma parada no crescimento, organizar a casa de novo, dali começa outro ciclo de crescimento até chegar no caos de novo, né? Como é que foi o processo de crescimento dessa loja e a abertura da próxima? Então, a gente não demorou muito tempo para abrir a segunda loja, que foi na 105 Sul. A gente, 2 anos depois, já estava se preparando para abrir essa segunda loja. E aí a gente sofreu muito com essa questão de ter mais um negócio, mais uma equipe de trabalho, toda essa questão de logística, né, de transferência de mercadoria, porque era tudo feito na matriz, né, na 108 Norte, e a gente tinha que levar isso para o pedacinho da 105 Sul. Então foi um desafio grande. A gente sofreu um pouco no começo também, porque a gente fez a reforma, e antes da abertura da loja, faltando 2 ou 3 dias para a abertura da loja, a gente estava ocupando um puxadinho da loja, né? Houve uma denúncia na época que a gente ia construir uma boate, uma casa noturna, né? Um morador... Um letreiro desse tamanho, escrito pedacinho pizzas. Eles iam fazer uma boate. Um morador da quadra fez uma denúncia e ele tinha alguma influência e... Enfim, a gente acabou tendo a obra embargada e a loja foi totalmente demolida. Que loucura. Demolida mesmo, assim, né? De ter ficado... Cara, que perrengue. Eu tinha até esquecido desse fato, vou ser honesto para vocês. E aí isso pra gente foi bem complicado na época, né? Aí a gente deu um tempo, deixou a loja do jeito que ela ficou, né? Conseguiu uma conversa na época, explicou tudo, a gente conseguiu descobrir o que tinha acontecido, teve a oportunidade de refazer o projeto. Ele foi feito de uma forma muito mais simples, né? Pela falta de recursos. Sim.
E a gente abriu a loja da 105 Sul. Aí a partir daí teve toda essa questão, era uma matriz, era uma filial, questões de funcionários, de controles, de... 2 CNPJs para comprar. Exato, era bem... Na verdade ainda era assim, matriz e filial, né? A gente ainda tinha essa coisa de ter uma matriz e uma filial. Então, é tudo muito complicado sempre, né? Mexer com comércio é sempre desafiador, né? Mas assim, a gente teve, durante muito tempo, as 2 lojas com boa venda, com uma estrutura de equipe bem montada, e foi assim que a coisa funcionou no começo, né? A abertura da 2ª loja foi meio dessa forma. Nossa, a gente entrevistou recentemente o Marcos Temperani, lá de São Paulo. O Marcos tem várias casas, né? Ele é dono do O Compadre, que fica ali no Shopping Center Norte, gigantesca casa, comida mineira e tal. O Dizzy Hamburgueria, uma das hamburguerias mais antigas de São Paulo também. Tem sushi, tem pizza também, tem vários monte de segmentos com nomes diferentes, né? E ele falava, cara, quando a gente ia abrir um negócio novo, né? O que a gente espera? Bom, hoje eu ganho X, me sobra tanto de lucro. Se eu abrir mais uma casa, eu vou dobrar o meu faturamento e vou dobrar o meu lucro. Ele falou, nunca foi assim. Eu abri a 2ª casa, triplicava o trabalho e o lucro não dobrava e o faturamento não dobrava. Tipo, era sempre mais que o dobro do trabalho e muito menos do que o dobro do lucro. É verdade. É verdade mesmo? É verdade, é verdade. Assim, eu vi isso na prática muitas vezes, assim, de você pegar um dinheiro bom e apostar num negócio que não dava o lucro que você imaginava que daria. Então, essa história de que você abre negócios e o lucro vai aumentando é bem difícil de acontecer. Legal. Na verdade, às vezes um negócio salva o outro, né? É mais fácil, né? Esse processo de um salvar o outro do que um faturar a mesma coisa e dobrar. Marco Aurélio, assim, a gente sabe que você é um dos maiores incentivadores do esporte e da cultura aqui em Brasília. Você tem ideia de quantos projetos você já patrocinou, cara? Olha, eu não costumo catalogar isso, até foi algo que eu, ao longo dos anos, deveria ter feito, porque ia mostrar, assim, eu acho que a quantidade de coisas diferentes e inusitadas que a gente fez. Quando a gente abriu a loja, né, naquela época não existia redes sociais, não existia essa ideia desse tipo de marketing que a gente vê hoje, né? Então era panfleto ou boca a boca, que era uma coisa que funcionava bem também, né? Indicação, exato. Rádio, que ainda era uma coisa acessível financeiramente. Lista telefônica, que eram caríssimas, né? Para você fazer uma página de uma lista telefônica era mais caro que comprar um carro. E televisão, nem pensar, né? Que foi também, era fora do meu orçamento. E surgiu essa situação de apoiar um evento, bem logo depois da inauguração, um evento de triatlon aqui em Brasília. Conheci um amigo meu, um grande amigo meu hoje, que estava organizando um evento e me convidou para apoiar. A gente topou a ideia. Aí ele falou, por que você não arranja uns atletas para participar do evento? Eu chamei um amigo e uma amiga que eram atletas, né, na época. E assim surgiu o primeiro evento que a gente apoiou. E eu gostei tanto da ideia, eu achei aquilo uma coisa tão legal, atraiu tantos clientes novos, o fato de eu ter apoiado esse evento, né, porque os atletas eram atletas conhecidos na época em Brasília, né, então chamaram os amigos começaram a chamar os amigos, então esse boca a boca começou a movimentar a loja de uma forma diferente. Tinha uma loja de bicicletas famosa em Brasília, a Z Bicicletaria, que ficava próximo da Pedacinho. Isso. Aí o pessoal também começou a ir comer pizza lá. Então, a coisa começou a acontecer de um jeito bem orgânico, despretensioso, né? E começou a acontecer. E aquilo foi ganhando volume, e a gente começou a patrocinar eventos, começou a patrocinar atletas, e começou a entrar nessa questão de shows, de teatro, de música. E não parei mais. E ao longo dos anos, assim, eu acredito que a gente, sem dúvida, pelo nosso tamanho e na questão do nosso segmento, é a
a empresa que mais investe na cultura e no esporte de Brasília, né? E isso mostra que você não precisa de muito para fomentar o esporte e a cultura. É muito mais uma questão de acreditar e de apoiar as pessoas do que ter dinheiro para investir, legal, né? É muito mais financeiro. Exatamente. E conta aquela história que você falou pra gente do apoio ao cinema. Que você começou com os alunos e agora os caras estão ganhando o prêmio e tal. Então, o cinema surgiu também de uma forma engraçada. Surgiu um dia um aluno da UNB foi na loja com a ideia, era cliente, comia sempre na loja, aí me encontrou e perguntou se eu queria fazer um vídeo promocional, que ele estava estudando, fazendo cinema na UNB, e que ele queria produzir um vídeo. A gente teve uma conversa rápida, eu concordei, ele ficou super animado, fez o vídeo muito legal na época, assim, e a gente manteve essa conversa até que ele estava para se formar no curso, perguntou para mim se eu podia liberar umas pizzas para o set de gravação. Eu liberei para ele fazer para alimentar os atores do filme dele. E aí ele começou a indicar uns amigos. Aí toda semana alguém me ligava. Acho que estava todo mundo se formando na mesma época, né? Então falava assim, sou amigo de Santiago, tô fazendo um filme de 1 minuto, a gente não tem orçamento. Você podia arranjar umas pizzas? Podia. Aí como é que eu faço? Não, vai lá na loja e pega. E o pessoal ia e começou. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 10, fez 15. E aquilo foi acontecendo. Aí o pessoal falava, não, a gente vai terminar o filme, vai produzir e vai trazer para você ver. Eu falei, tá bom então, vou esperar. E aí acabou que a maioria desses filmes eu nunca tive a oportunidade de assistir. Só patrocinei. Mas eu sempre escutava alguém falar, olha, eu fui num festival de curta-metragem, tinha pedacinho, enfim. E aí a coisa começou a acontecer dessa forma. E a gente acabou apoiando vários. Aí esses alunos, eles começaram a se formar e trabalhar no mercado, né? E começaram a produzir filmes mais com um orçamento maior, longas metragens, e começaram a participar de festivais, e a coisa começou a acontecer dessa maneira. E eu continuava apoiando do mesmo jeito. Às vezes até com uma quantidade maior, porque aí o filme tinham mais atores, enfim. Sim. Aí até que um belo dia a gente também sempre participava do Festival de Cinema de Brasília. Muitas vezes eu montei a pizzaria dentro do festival, né, vendia pizza. Me lembro disso. Me lembro de colocar o Colibri. Para gerenciar a operação do festival. A gente colocava uma cópia temporária lá, era uma semana mais ou menos, né? O festival, a gente botava um computadorzinho com a impressorinha lá, tudo para ele poder vender lá e as pizzas, enfim, gerenciar toda aquela operaçãozinha lá. Que legal. E aí a gente ficava assim, acompanhando isso. Aí um belo dia o Santiago, né, que já era um cineasta lá famoso, né, já tinha feito grandes filmes, ele mandou para mim uma matéria do Globo, que foi escrita na época pelo Arthur Chechel, que era um crítico de cinema, o saudoso, né, Arthur Chechel, contando sobre o festival, né, falando dos ganhadores e fazendo a crítica. E ele aproveitou, né, nessa matéria, que era uma matéria grande, né, ele falando que, considerando que Brasília, né, era um grande polo de cinema, né, e que o cinema tinha pouco apoio, né, tirando essas grandes empresas, né, que acabavam apoiando, ele verificou lá com Santiago, né, que todos os filmes que participavam do festival, os filmes que tinham sido feitos em Brasília, tinham o apoio da Pedacinho Pizzas. Era BNDES, Banco do Brasil e Pedacinho Pizzas. Não, é Petrobras, né? E aí o Arthur Chechel fez o último parágrafo, né, a crítica dele dizendo, né, que como Brasília era o maior polo de cinema do Brasil e que todos os filmes de Brasília tinham o apoio da Pedacinho, ele podia afirmar, né, que o BNDES, a Petrobras e a Pedacinho eram os grandes fomentadores do cinema nacional. Que sensacional, cara! Então, assim, eu achei muito legal na época, porque isso mostra que o quanto que a gente conseguiu fazer com tão pouco. Sim, a ponto de chamar a atenção dele, né? Dele colocar ali e ver que você estava inserido dentro do cenário e participando sempre, né? E essa crítica, ela é real, né? Quantos atletas que a gente já apoiou, quantos eventos a gente já participou
E hoje a gente consegue ver que como essas pessoas cresceram como atletas, como pessoas. Hoje muitos estão aí com outras profissões, viraram pais de família, viraram empresários, viraram funcionários públicos, e que como isso faz todo sentido, né? Como a gente não pode subestimar a mudança que a gente pode proporcionar na vida das pessoas. Sim. Com pouca coisa, né? Exato. Às vezes, com coisa muito pouca, você pode mudar a vida da... Normalmente é o que mais agrega valor, né? Às vezes você faz uma coisa da qual você não estava nem esperando, né? E a pessoa que recebe aquilo... Muda a vida dela. Muda a vida dela e você... Pô, é tão simples para mim isso aqui. Não, né? E já cheguei assim ao ponto de conhecer um treinador de corredores de rua, dele chegar para mim e falar, olha, eu quero seu apoio para você pagar a faculdade dele, né? Porque eu quero que ele se forme. Eu já cheguei a pagar a faculdade de atletas, assim, que não era o patrocínio para ele, era o patrocínio da mensalidade da faculdade dele se formar na faculdade, virar um professor de educação física. E não deixar de estudar. Isso, e hoje ter uma profissão, hoje ser um pai de família. E isso aconteceu várias vezes, de várias formas diferentes, né? Eu fico feliz de saber que tudo que a gente fez, a gente colhe hoje em dia frutos, né? É como você, sei lá, plantar um jardim, né? Não é da noite para o dia que você vai ver uma árvore ficar grande, que você vai ver aquilo tomar forma, né? Então, essa persistência, essa coisa de acreditar nisso, hoje a gente vê como isso foi legal e como valeu a pena tudo isso. Sim, né? sim. Você imagina, né? 33 anos fazendo isso. Outro dia eu estava vendo um artigo muito bacana falando da questão de juros compostos, que os juros compostos não são aplicados apenas a dinheiro. Ele pode ser aplicado a conhecimento, ele pode ser aplicado a coisas boas. Então, se você faz uma coisa boa, agrega. Agora, se você faz uma coisa boa para alguém todo dia durante 33 anos, cara, os juros compostos disso é exponencial. É exponencial. É bem legal essa tua... Você recebe muito em troca. Então, assim, depois de tanto tempo, hoje eu percebo como isso me ajudou, como isso criou todo um ambiente favorável para o meu negócio, como isso me trouxe, assim, acho que a maior realização profissional que eu tenho dentro do meu negócio hoje é ter conquistado isso. É ter conquistado uma equipe que está comigo há também 20, 30 anos, a ter participado da vida de muitas pessoas durante todo esse tempo, e essas pessoas hoje serem minhas amigas e... Assim, meus grandes amigos hoje são os atletas que eu patrocinei. Olha só. Né? Eu convivo com essas pessoas até hoje. E eu tenho essa felicidade de ter feito isso pelo meu negócio. E assim, eu acho que foi o grande legado do Pedacinho hoje, eu acho que é esse. A gente realmente fez parte da história de Brasília. A gente ajudou a escrever isso. E nunca teve nenhum tipo de preconceito, nem nenhuma regra clara para estar apoiando isso. Apoiava tudo que surgia, né? Então, eu tenho um parceiro meu, Ronan, que é do heavy metal, assim, né? Eu patrocinei ele quando ele tinha uma banda de metal mesmo. Chegou lá na loja com cabelo na cintura, assim, uma figura totalmente assim, que não fazia parte do meu mundo ali, né? E eu conversei, gostei, apoiei até hoje todos os eventos. Ele é um produtor musical nesse segmento de heavy metal. Todo mês ele faz 2, 3 eventos e a gente tá nesses eventos com ele há mais de 20 anos. Não, imagina, de atleta de voo livre, karatê, produtor de filme, heavy metal, quer dizer, nada mais eclético. Nada mais não, eclético. E sem nenhuma regra para as coisas acontecerem. Era muito mais pela questão das pessoas envolvidas do que necessariamente
o que estava acontecendo. É o nosso Red Bull de Brasília. Red Bull também, né? Fórmula 1, carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, corrida de saco, agora na festa junina. Desde gincana de escola, disposição de cachorro, show de heavy metal, coisas. Legal. Teve uma vez que uma história engraçada que... Pô, já é o gancho da pergunta que eu ia te fazer agora. Aí tem a gestão. Tinha uma eu ia te perguntar exatamente isso, é o gancho da... Você patrocinou coisa pra caraca, viveu história pra caramba, dentro da loja e fora da loja. Conta aí, pelo menos umas 2 histórias aí que você tenha... Engraçadas, pitorescas, inusitadas, que você viveu dentro da loja e viveu patrocinando. Olha, tem uma história engraçada que eu... Daquelas que você nunca mais esqueceu, de vez em quando você lembra. Essa eu nunca me esqueci. Eu estava na loja um dia e ligou uma pessoa, ele falou, olha, eu tô ligando porque eu não tive coragem de ir aí para falar contigo, né? Mas eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, não, pode falar. Ele era dançarino, dessas boates, né? Que o cara dança e... Tipo clube de mulheres, né? Tinha uma aqui no Lago Sul na época, né? Que... Os caras tiram a roupa pra mulherada. Ficava dançando lá, né? E ele falou, olha, uma das coisas que todo mundo, que as mulheres adoram é entregador de pizza, né? Tem aquela coisa, aquele fetiche e tal. E eu sou seu cliente, eu conheço a loja e tal. Eu queria saber se você podia me emprestar uma roupa de entregador da Pedacinho para eu fazer meu show. Aí eu falei, claro. Claro. Pode vir aqui. Aí ele tava do outro lado da rua, no orelhão, ligando. Aí eu falei, não, você pode vir aqui, não tem problema. Aí ele foi lá, chegou, aí eu dei a roupa, ele entrou no trocador lá, trocou de roupa, aí voltou. Experimentou. Aí eu falei, cara, pode usar, fica à vontade. Aí eu lembro que ainda tinha uns ímãs de geladeira, né, que naquela época eram famosos, né? Que era um coração vermelho, né? Ele levou uma embalagem de pizza e botou um monte desses ímãs que ele falou que ia distribuir, enfim. Foi uma história engraçada, assim, que eu acho que mostra um pouco como a gente nunca teve essa coisa de... Sensacional. De criar muita regra pra tá fazendo as coisas, né? Que barato. Que barato. Fabião, gestão. Gestão. Vamos lá. Vamos de gestão? Tá aqui, ó. Achei. Como é que você faz hoje a gestão financeira da sua casa? Como é que você trata isso? Das suas casas? Como é que você... como é que funcionou para você? Então, eu sempre tive assim, muito cuidado com essa questão dos controles. A gente sempre teve muita preocupação em estar sempre controlando as coisas da melhor maneira, usando o Colibri, né? Até essa questão da época do girassol, né? O back office e tudo, era uma coisa difícil, né? De você integrar. Então era um desafio, né? E sempre precisa de alguém fazendo isso para você, né? Porque o empresário, né, não consegue às vezes estar ali tomando conta de tantos controles, né? De lançamentos e de entradas e de fichas técnicas, enfim. Então, só que o que acontecia muito comigo é que eu sempre, na hora de analisar esses números, eu sempre tinha um pouco de dificuldade. Ainda tenho né? Porque é difícil extrair o que realmente você precisa, né? Mas a gente tem um estoque central, eu tenho uma produção isolada da loja, né? Então eu tenho um funcionário que faz a produção toda, né? Então a gente tem esse controle pelo menos da produção. Eu mando para a loja tudo pronto, processado, pesado. Então na loja, os pizzaiolos que trabalham na loja para fazer as pizzas, eles não tem necessidade de processar nada, então fica mais fácil essa retirada do controle, né? Até o recheio, tudo porcionado. Tudo porcionado, Que legal. Pô, que legal. Não necessariamente porcionado, mas eu já tive mais preocupação em fazer porções menores, mas hoje a gente percebeu que isso não é tão importante. Mas, por exemplo, eu tenho uma bandeja com 15 massas de pizza grande, eu tenho um pacote de queijo que tem que fazer aquelas 15 pizzas. Ok. Eu tenho algumas coisas assim, algumas relações entre produtos para ficar mais fácil o controle. No meu caso é mais fácil porque eu não tenho desperdício, né? Assim, tudo que a gente produz, a gente vende. Então eu não... Você produz sob demanda. Eu não tenho muita perda de mercadoria. E os controles são fáceis porque eu tenho poucas mercadorias também. Eu tenho poucos fornecedores, são fornecedores que a gente mantém ao longo do tempo. E eu tenho
poucos itens de estoque também, né? Então eu ao longo do tempo já tive cardápios muito maiores, já tive uma pegada diferente, mas hoje eu percebi que eu preciso ficar com o meu negócio o mais enxuto possível. Então hoje eu tenho essa facilidade de ter poucos itens de estoque, poucos fornecedores, poder processar tudo numa produção isolada e distribuir tudo já muito processado e pronto para fazer as pizzas, então isso me ajuda muito. Você tinha comentado que você mantém os fornecedores, você é muito fiel aos fornecedores, né? E isso acaba dando uma qualidade muito forte para os teus produtos sem variedade. Como é que você vê isso, assim? Tipo, você falou da Perdigão. Então, Por que você tomou, né, essa linha de trabalho? Uma coisa que eu aprendi, né, ao longo da minha história aí como comerciante é que as parcerias importam muito no sucesso do negócio. E eu sempre fui muito fiel aos meus funcionários, os colaboradores, né, aos meus prestadores de serviço, aos meus fornecedores, e sempre tentei manter essas parcerias ao longo dos anos. E isso me ajuda muito porque me traz uma tranquilidade e me traz um padrão e um controle de qualidade muito mais fácil. Então, assim, eu sou exclusivo Perdigão a vida inteira. Então, desde que eu abri a loja, eu só uso Perdigão. Eu mudei de farinha uma vez na vida, porque o moinho aqui de Brasília foi vendido, então eu troquei uma vez. Eu mudei de fornecedor de mussarela. 33 anos uma. Eu mudei de mussarela também 2 vezes. Uma porque o fornecedor faleceu, outro porque a pessoa parou de mexer com a mussarela. Então eu compro, a minha mussarela é exclusiva, ela passa por um processo de desnatar. E eu compro a produção inteira, então eu tenho uma parceria com a Quênia, né, minha fornecedora, há anos. Eu tento ter a mesma equipe há anos também, então é uma coisa que me ajuda muito a manter o padrão de qualidade e essa questão toda de trabalho. Então eu tenho uma mão de obra muito qualificada, são pessoas que estão comigo há 20, 25 anos. E então tudo isso, o prestador de serviço é a mesma coisa, então as pessoas que trabalham me ajudando na questão de manutenção, de reformas, de obra ou nessas parcerias de sistema de gestão de loja, banco. Então assim, eu só tive conta em um banco. Até a minha vida pessoal, eu estou casado há 25 anos. A minha mulher. O mesmo número de celular, nunca mudei meu número de celular, nunca mudei de casa. Então, assim, eu acho que tudo isso cria uma energia tão legal, algo que te dá tanta segurança e tanto bem-estar, que isso passa para os clientes. E até os clientes acabam ficando fiéis à sua marca. Claro que a gente está aqui falando de negócio, mas eu acho que uma coisa importante, voltando um pouco na conversa, é que tudo nasce e tudo morre no produto, né? Então, minha história toda, ela existiu e continua existindo porque eu tenho um produto que tem uma aceitação grande. E eu consigo reproduzir isso ao longo desses 33 anos. Então eu tenho uma cliente bem exigente que vai na minha loja sempre, assim, um dia ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, eu acho que isso me ajudou muito a entender o meu negócio. Ela falou assim, olha, eu venho aqui toda semana, eu sou sua cliente há anos, você pode fazer o que você quiser, mas no dia que você mudar a sua pizza, eu nunca mais volto aqui. Então assim, isso me fez entender que tudo que eu fiz, apoiando o esporte, tendo fornecedores exclusivos, tendo todo o cuidado em ter uma loja organizada, bem controlada, tudo isso só importa se o seu produto for reconhecido pelos seus clientes, né? Não adianta ter margem, não adianta ter marketing, não adianta ter nada. Então, assim, eu tento ser muito honesto com os meus clientes, com tudo que eu faço. Então, assim, eu tento ser o mais profissional possível nessa questão do padrão do produto que eu ofereço para os meus clientes. E eu percebo que ao longo do tempo, isso é que fez eu estar aqui até hoje. Isso é recompensado. Isso é que fez a diferença. Total. Tem um case super famoso, né, no mundo corporativo que eles chamam de efeito bala de caramelo.
Efeito bala de caramelo. Efeito bala de caramelo. Então, qual é a história do efeito bala de caramelo? Tinha uma empresa nos Estados Unidos que fazia balas de caramelo e eram as melhores balas de caramelo do mundo. E o líder absoluto de mercado começou pequenininha, mas o produto era muito bom, a distribuição foi crescendo, virou líder absoluto de mercado de bala de caramelo. E o dono, que tinha feito a receita da bala de caramelo, que cuidava do produto e tal, uma hora falou, não, eu já estou com idade, eu vou contratar uma equipe de gestão profissional para tocar a empresa para mim, eu vou virar presidente do conselho e só participo de vez em quando de reuniões e tal, e vocês tocam a empresa. Certo. Time de Harvard, só gente boa, altos executivos assumiram a empresa. Falaram, cara, o que a gente vai fazer para melhorar um negócio que já é muito bom? Pô, já é líder de mercado, né? É uma mega responsabilidade para a equipe de gestão também. Os caras, só tem uma coisa, vamos tentar aumentar a margem, que aí vai dar mais lucro e tal, né? Pô, mas como é que faz para aumentar a margem? Cara, vamos mexer um pouquinho na receita, mas bem pouquinho mesmo, de modo que ninguém perceba, mas para tentar economizar um pouco ali no ingrediente e melhorar a margem. Aí refizeram a receita, deram para várias pessoas experimentarem, teste cego, A, B, experimentavam, ninguém percebeu diferença nenhuma, pô, vamos lá. Toca mais um ano o negócio, pô, melhorou a margem e tal, ninguém percebeu queda na qualidade, nada. Pô, dali a um ano, vamos melhorar um pouquinho mais? De novo. Mexe mais um pouquinho. Teste AB e tal, ninguém percebeu, foi. Ficaram 10 anos fazendo isso. Aí passou 10 anos, o negócio tinha entrado num platô, não crescia mais, depois começou a cair, chama todo mundo para uma reunião, chama o fundador da empresa. Pô, o que aconteceu? Não sei, estamos investigando, acho que é muito concorrente, acho que isso, acho que aquilo. Tinha um pote de bala. O fundador pegou uma, comeu. Cara, não tem nada a ver com a bala que eu fiz, tem nada a ver com a minha receita, é isso? Não, mas todo ano a gente faz o teste. Sim, mas você está comparando a que mudou para nova. E não com a primeira original. Então, em 10 anos, o produto não tinha mais nada a ver com a primeira original. Caracterizou completamente. Se você fosse vendo a mudança incremental ano a ano, realmente não estava mudando nada. Mas ao longo dos 10 anos mudou completamente. Então, o fato de você ser fiel, né, aos fornecedores, realmente vai fazer a tua qualidade ser completamente linear. Sim. A ponto dos clientes mais exigentes falarem, cara, faz 20 anos que eu venho aqui, é assim que eu conheço essa pizza e ela é assim até hoje. Então, parabéns, meu amigo. Você não está sofrendo o efeito bala de caramelo. Obrigado. Não sabe nem o que é isso. Mas é legal isso, porque é aquela coisa meio afetiva mesmo. Eu fico muito na loja e eu vejo com muita frequência pessoas que há muitos anos não comem na Pedacinho, ou porque mudaram de cidade, ou porque se mudaram de bairro e estão muito distantes. Chegarem na loja, assim, eu de longe olhando, você vê a pessoa bota um pedaço de pizza na boca, você percebe aquela sensação de que, nossa, como... É a mesma pizza que eu comia quando eu era moleque. E eu nunca tive... Essa memória afetiva, essa né? memória afetiva é fantástica. Então é muito difícil, às vezes, para um empresário, né, ter esse tempo para entender isso, essa história da bala, de passar tanto tempo, 10 anos para ele entender. Então muita gente acha que tudo é custo. E eu nunca me preocupei com isso. Nunca sacrificou margem. Eu acho que assim, eu não nasci muito com cabeça de empreendedor ou de empresário, porque eu percebo que... Não, só tá há 33 anos fazendo mas sucesso. Talvez por isso. Porque assim, as pessoas pensam primeiro nisso, né? Em cortar custo, em achar que funcionário é custo, em achar que fornecedor pode ser mudado barato, e ter um produto mais barato, ou reduzir a quantidade. Então assim, eu nunca pensei dessa maneira, né? Eu sempre pensei o seguinte: uma equipe como a que eu tenho hoje não tem preço para mim. Então, vale muito mais do que qualquer redução de custo que eu venha a ter. Então, isso não é custo, isso é investimento. Essa manutenção dessas pessoas dentro do meu negócio é o que faz o meu negócio existir, né? É a alma do meu negócio, né? Eu acho que eu vivo muito mais pela alma do que pelo negócio em si, né? É a mesma coisa dos fornecedores. Eu não estou com esses fornecedores
porque eu sou fiel e ponto final. É porque eles me entregam algo que eu acredito que é o que faz a diferença, né? Então, então, por mais que agora, nessa época do ano, o queijo aumente 20%, 30% e eu perca praticamente toda a minha margem nesse período, em momento algum eu vou discutir a possibilidade de trocar de fornecedor. Eu vou conversar com ela para entender o que ela tem para me dizer sobre o mercado e para dizer o que a gente pode fazer juntos para tentar criar uma condição favorável até que isso volte à normalidade. Na época da seca, né? Aí exato. Flutua realmente. E a gente sofre muito, né? Imagina que em 33 anos eu já passei por 1000 situações econômicas. Inflação, sem inflação. E a gente nunca perdeu. É como se fosse um teatro, né? Assim, nos bastidores, ok, né? Mas na hora que o teatro começa, que sobe a cortina, aquilo tem que estar legal, tem que estar bem ensaiado, perfeito. Então eu sempre valorizei essa questão. Assim, tudo que acontecer comigo ou com o meu negócio fica atrás das cortinas ali, né? Na hora que a gente começa o show, aquilo tem que estar muito legal. Para o público não perceber nada de problema. E para a gente não afetar o público com qualquer questão que a gente... Sim. Porque muitas vezes você tem questões financeiras, você está apertado, você ficou sem dinheiro, naquele momento você está buscando alguma situação para melhorar, mas a gente nunca criou essa questão, nunca passou para o cliente isso, né? Então eu acho que é uma coisa que vale para todo tipo de negócio, né? Que legal. O cliente não tem que estar envolvido com essas questões, né? Isso é uma coisa que, se você conseguir separar, ajuda muito. As questões pessoais também, eu nunca me envolvo a minha vida pessoal com o meu negócio, né? Eu tento ali ser um funcionário da empresa, eu falo muito isso para meus funcionários. Assim, eu sou funcionário no sentido da palavra, eu estou ali para fazer funcionar. Eu sou o primeiro que tenho que chegar, se eu tiver que ser o último a sair, se alguém me pedir uma coisa, eu tenho que resolver aquilo de imediato. Se uma coisa parou de funcionar, como foi a máquina de lavar, por exemplo, aí eu tenho que correr atrás para arrumar, eu tenho que comprar alguma coisa, não pode faltar uma mercadoria. Então eu não deixo que nada, através de mim, nada dê errado ali, né? E as pessoas percebem isso. Os meus funcionários percebem essa minha preocupação e me ajudam com isso. Hoje eu estava lá, acordei de manhã, estava lá arrumando um vazamento de água num rabicho lá, era meu pizzaiolo que estava me ajudando a trocar, era o outro que estava me ajudando a ir lá desligar o registro, é outro que pega o carro e vai comprar uma coisa que naquele momento eu não estou podendo resolver, é outro que faz alguma coisa em prol da empresa, me liga para dizer que passou no mercado e viu uma promoção de algum item. Então, a gente consegue perceber ao longo do tempo como isso é contagiante, como os clientes se sentem dentro do negócio, né? Os clientes chegam na minha loja, abraçam meus funcionários, se sentem em casa, né? Um dia desse tinha uma pessoa lá falando alguma coisa da demora do atendimento de um atendente, que a loja cheia e ele correndo para lá e para cá. Aí ele levantou da mesa e foi querer falar alguma coisa. Na mesma hora, os dois clientes que estavam em mesas diferentes falaram: você me desculpa, eu frequento esse lugar aqui há muito tempo e o que você está falando e o que você está falando não tem nada a ver. Eu conheço o atendente aqui, eu conheço o Rony, você está vendo como é que a loja está cheia aqui, ele está fazendo o que ele pode, então você me desculpe, mas você não tem a menor razão de estar falando isso. Aí o cara pagou a conta, foi embora. Então isso é uma coisa que eu valorizo muito, assim, e eu acho que quando a gente brinca que assim, eu não tenho essa cabeça de empresário, eu acho que é por causa disso, porque eu aprendi a ser um dono de um negócio e criei a minha forma de ser dono desse negócio, né? Porque eu tenho minhas fraquezas, eu tenho assim, essa questão de não ter essa pegada de ser o cara que briga, que exige, que dá bronca. Eu tento levar do meu jeito que eu sou. Então, assim, talvez uma pessoa tão tranquila como eu e tão tolerante, né, fosse engolida pelo negócio, né, pelos problemas, pelas dificuldades, por funcionários que às vezes estão ali para querer tirar algum proveito. E isso aconteceu de uma forma bem diferente. Hoje eu criei um campo de força ali que me protege, né? Que legal. Eu me blindei ao longo desses anos. Então isso também, por isso quando eu digo que eu me realizei, é porque eu transformei o meu negócio
para me fazer feliz ali dentro, né? Uma filosofia de vida. Claro. Afinal de contas, você está mais tempo lá do que talvez em casa ou fazendo, Exato. ou praticando algum esporte, um hobby, não é verdade? E o que eu acho que é legal para todo mundo que tem um negócio é você tem que se sentir bem dentro do seu negócio, né? Eu vejo muita gente que tem dificuldade de relacionamento com a equipe, tem medo de estar na frente do negócio ali conversando com o cliente, tem medo de críticas, sempre procura aquela zona de conforto, se esconde, não é feliz dentro do negócio. Então, graças a Deus, eu chego na minha loja e me sinto bem. Eu não me sinto... Legal. Tem muita aquela coisa da pessoa falar assim, quando eu tô na loja, tudo funciona. Quando eu viro as costas, aí vira uma bagunça. E eu vejo que no meu caso as coisas deram certo. E Marco, contratação de funcionário novo, como é que você faz? Então, eu tô até agora precisando contratar algumas pessoas, mas como eu tenho um número de saídas muito pequeno, né? Eu não tenho muito essa rotatividade. O turnover é baixo. E isso é legal também, porque eu vejo as pessoas sofrendo muito. A mão de obra hoje em dia está muito complicada, né? Muito etérea, né? Exatamente. As pessoas entram, criam uma expectativa, aquilo não acontece, rapidamente elas estão saindo. Você tenta ensinar alguma coisa, as pessoas não têm muito interesse em aprender. Verdade. Então, assim, hoje eu acho legal... Eu tô com 2 funcionários lá que são filhos de funcionários meus lá. Dois com 18 anos, né? A Débora e o Rian. E os pais funcionários continuam trabalhando comigo, antigos, né? E assim, eu fico feliz de ver também essa renovação. Porque é uma oportunidade, né? Do pai estar acompanhando o filho no primeiro emprego, né? E o filho sabe que o pai tem uma história ali dentro, e aí juntos eles conseguem ter essa tranquilidade de poder ir embora para casa de noite e tal. Mas contratação e treinamento de equipe hoje em dia é algo bem complicado. Acho que bons negócios hoje sofrem com equipes que não são tão boas. Legal. Assim. Vamos falar de ídolos? Vamos falar de ídolos. Pois é. A palavra já resume a pergunta, né? Você tem algum ídolo da gastronomia? Alguém que tenha te inspirado a fazer uma pizza, a bolar um recheio, um cara que talvez tenha dado um pouquinho do seu norte? Então, quando eu abri a loja, eu não entendia nada de gastronomia, né? Me formei em gastronomia muitos anos depois, né? Pelo IESB, fiz a primeira turma do IESB de gastronomia. Pô, que bacana. Fiz junto com meu irmão. Foi até uma turma muito legal, porque a primeira turma de gastronomia do IESB... eles abriram vagas para convidados, né? Então eles chamaram vários donos de restaurantes de Brasília. Então eu tive a oportunidade de estudar 2 anos com várias pessoas que hoje são minhas amigas, né? Porque às vezes é difícil você ter esse contato com outros donos nesse nível de intimidade, de proximidade, de estar estudando junto. Sim, né? Você fica 2 anos convivendo com aquela pessoa toda hora, vira amiga, né? E lá todo mundo é aluno, né? Você não está ali para ser, eu sou o dono de uma pizzaria, ele é dono de um restaurante. Então, nesse tempo que eu fiquei lá na gastronomia, eu tinha um amigo que trabalhou comigo e foi meu funcionário, estudou comigo na minha sala, o Lucas. Trabalhou comigo na Pedacinho, foi o primeiro emprego dele, né? Que ele precisava de trabalhar para pagar a faculdade, né? Então conheci ele na faculdade. E hoje ele é professor do IESB, da parte de confeitaria, se tornou um chefe de cozinha que eu considero assim muito bom. E ele para mim é um ídolo, assim. Que legal. Saber que eu estudei com ele, que eu pude ajudar e que hoje ele está lá há quase 10 anos como professor, que era uma coisa assim... que pra gente que estuda gastronomia, né, você vê um professor de gastronomia, alguém que é famoso, né, e saber que ele conseguiu realizar esse sonho dele, que realmente ele estava lá porque ele queria ser um chefe de cozinha, eu considero ele um cara que é um ídolo para mim, assim. Que legal, bela esse aspecto, bacana. Né? Bacana mesmo. E outro também, meu pizzaiolo, que está comigo há 30 anos também, assim, é um cara, o Gisélio, um cara legal também reconhecer. Obstinado, assim, veio de São Paulo, um cara que
fez a vida dele toda também nesse segmento. Esse pizzaiolo seu começou mais ou menos assim como você, sem saber direito das coisas e tal? Ele veio de São Paulo, né? Trouxe algumas novidades de São Paulo, né? Porque ele trabalhou em pizzarias em São Paulo. Mas está comigo, aposentei ele há alguns anos. Já? Trabalha comigo, mesmo aposentado. Uhum. Ele que faz a minha massa, ele que prepara tudo para mim lá. Que legal. É outro cara também que eu tenho, assim, no mais alto nível de consideração, assim. Eu acho que... Porque, assim, eu conheço vários chefes, assim, de assistir, de falar. Na minha formatura, o Alex Atala, que me entregou o diploma e tudo. Mas eu acho que essas pessoas, elas já têm o reconhecimento que elas merecem, assim, e eu gosto de tudo que elas fazem. Mas eu assim, dentro do meu mundinho ali, eu acho que esses são ídolos mesmo. Como tem verdade nos valores do Marco Aurélio, né? Porque de tudo que ele falou, na hora que vem essa pergunta, a chance dele falar, não, meu ídolo é o Alex Atala, porque entregou o diploma para ele, porque, tem 2 estrelas Michelin e tal. Não, ele reconhece o pizzaiolo dele. Não é muito legal? O cara que tá com ele lá. Quer dizer, a prova de tudo que foi dito aqui é 100%. É, porque você imagina uma pessoa que passou a vida toda trabalhando, fazendo a mesma coisa e fazendo com excelência. Ele está lá até hoje e faz aquilo com um amor e com uma satisfação e com um prazer tão grande. Ele é mais um cara que manteve o padrão da tua pizza. Não, totalmente. Contribuiu fundamentalmente. Ele é assim o cerne ali. Tem o centro de tudo. Tem um chefe que eu admiro demais, assim, é um chefe espanhol chamado José Andrés. E eu tive a oportunidade, já gostava muito dele, tive a oportunidade de assistir a palestra dele durante a feira da NRA em Chicago, a feira da Associação Nacional dos Restaurantes lá dos Estados Unidos. E, é um cara assim, super, igual você, super ligado em temas humanitários, né, super engajado. Ele tem vários restaurantes 3 estrelas Michelin pelo mundo. Tem um muito famoso em Washington, lá nos Estados Unidos, um 3 estrelas Michelin. E ele é do nível assim, tipo, quando teve o terremoto no Haiti. Ele coordenou todo um processo junto com os políticos lá de Washington para doação de alimentos lá pro Haiti. O pessoal. Foi sensacional assim, o trabalho dele lá, humanitário lá no Haiti. E ele fala um negócio muito legal, que os donos de restaurantes, se fossem mais unidos, não existe nenhuma outra categoria tão importante para a humanidade como essa. Porque você alimenta as pessoas, né, você produz os alimentos para alimentar o mundo, você gera muito emprego, principalmente primeiros empregos, né, que muita gente começa, né, nessa questão dos primeiros empregos em restaurantes. Então ele fala, e aí ele tem um projeto chamado Cozinha Central Mundial, onde donos de restaurantes montam projetos locais para fazer um bem para a sociedade ali onde ele vive, que vão desde você receber refugiados, né, de países que estão em guerra, que estão com problema e tal, e aí dá uma profissão para aquele refugiado que chegou completamente perdido ali naquele país, até doação de alimentos e passando por esse tipo de coisa. Então, assim, me lembrou muito essa conversa que a gente teve com a palestra que eu assisti do José Andrés, que é mais ou menos essa mesma linha de pensamento a dele também. E de faculdade ele tem uma história sensacional, porque assim, ele é um dos donos de restaurantes mais bem-sucedidos do mundo. Ele tem hotel, tem restaurante, tem vários negócios. É um chefe de uma capacidade indiscutível, porque se bobear, acho que é um dos chefes que mais tem restaurantes com 3 estrelas Michelin no mundo. E reprovaram ele na faculdade em 3 matérias. Inglês, que realmente o inglês dele é sofrível até hoje. Finanças, ele falou que ele nunca foi bom de financeira. Preparação de pratos. Vai entender, né? E aí, acho que há 2 anos atrás, a escola que o havia reprovado, depois que ele ganhou, sei lá, 50ª estrela Michelin dele lá,
chamou ele e fez uma homenagem e entregou o diploma a ele. Tipo, olha, acho que a gente cometeu um erro. Estávamos errados, desculpa. Tá aqui o seu diploma. Eu acho muito legal isso. Legal, né? Porque é uma coisa muito mais de sentimento até do que de negócio mesmo, né? Assim, você... Através do seu negócio, você pode fazer alguma coisa. Muda né? o mundo. Dentro do seu pequeno mundo. O que você mudou mundo. no esporte, o que você mudou no cinema. E eu uso cultura. a pizza ali, que é o que eu tenho, né? De uma forma que eu acho que é legal, assim. Eu tô, sei lá, agora tô em obra na loja. Aí tá lá meu serralheiro fazendo uma obra. Na hora do almoço, pô, você quer comer uma pizza? Ah, pode. Monta a mesa, bota prato, serve e ele come. Pô, leva uma pizza pra... O cara vai falar em casa. Leva uma pizza pra esposa. Pô, sua pizza é muito boa. Então, assim, eu sempre tentei também usar o meu produto de uma forma legal também, né? Para fazer o bem para a humanidade. Não, que dê para as pessoas essa sensação de que elas fazem parte daquilo, que elas podem estar ali junto e curtindo aquele momento ali. Sim, então, que ele também está ali e está contribuindo, né? Muito legal. Bacana. Muito legal. Posso fazer uma última pergunta? Cara, chegou a 1 hora. Você acredita que passou 1 hora? Rápido. É rápido? É rápido mesmo. Nossa, passou rápido demais, né, cara? Manda lá. E nós não estamos nem no meio da folha ainda. Nem no meio da folha. Uma perguntinha aqui para finalizar. Qual a pizza que você mais vende e qual a pizza que você mais gosta? Então, a pizza que mais vende é de calabresa, né? Porque a gente tem uma pegada ali muito tradicional, né? Então, os sabores que mais vendem são os mais comuns, né? A pizza que eu mais gosto, por incrível que pareça, é de presunto. Olha. Me lembra muito, assim, a época que a loja abriu, que a gente... Queijo e presunto. Por incrível que pareça, assim. A mais básica. Uma de peito de peru com abacaxi também, que também me chama a atenção. Dessa. Que legal. Bem gostosa. E tem sabores que eu nunca comi na loja, assim, né? Durante esses 33 anos, assim, algumas eu realmente não são as que me atraem mais. Eu gosto de pizzas mais simples. Caramba, que interessante. Que legal. Meus amigos, chegamos a uma hora, chegamos a 1 hora de programa. Sem palavras para te agradecer, meu amigo. Acho que o que você conseguiu passar para essa turma que está assistindo a gente em casa vai fazer a diferença na vida de muita gente. E queria que você desse os endereços, o horário de funcionamento e convidasse todo mundo para ir lá. Eu queria agradecer aí o convite, foi um prazer, né? Sou uma pessoa meio tímida assim, né? Não costumo tá participando, né? Mas foi um prazer. Fiquei bem feliz de estar aqui hoje falando um pouco da Pedacinho. A Pedacinho ela fica na 108 Norte e fica na 302 do Sudoeste. O horário de funcionamento é de 4 às 11 da noite, todos os dias. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Segunda a Só segunda. fecha 2 dias do ano. Legal. Muito legal. Considerações finais, meu amigo. Eu achei maravilhoso. Gostou? Esse foi o primeiro nome, esse foi um dos primeiros nomes que eu pensei, né? Justamente por causa da parceria que a gente tem de todos esses anos, né? Do sistema, da pizza, de toda essa nossa... Porque foi uma caminhada longa. Eu estou com você no mesmo tempo que você está comigo. Não é verdade? É verdade. Então, quer um relacionamento mais fiel que esse? 30 anos. Né? Que legal. É isso. Obrigado, meu amigo. Meus amigos, esse foi o podcast Restaurantes Incríveis. Espero que essa história tenha inspirado você. Espero que você consiga colocar em prática aí no seu restaurante tudo que você conseguiu captar, absorver do Marco Aurélio hoje. E se você gostou, compartilhe, dê um like e fique com a gente no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, obrigado. Um grande abraço. Olá, pessoal! A dica de gestão para bares e restaurantes de hoje é como se ter informações com poucos cliques. Com o avanço tecnológico, o celular virou uma ferramenta indispensável de trabalho. Imagina você, na praia, olhando o celular, com poucos cliques, olhar o faturamento da casa. Saber qual produto está vendendo, qual garçom que está mais vendendo, qual que é o horário de pico do seu estabelecimento e outras informações comparativas. Ter um sistema com informações diretas de venda no celular é gestão.